e faces nos quintais, andar a pé criando novo tempo, ter cabelos e fôlego ao vento, levar o mundo adiante mais e mais. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Salve, salve, gente! Chegando a mais uma oficina do Primeira Mostra Online de Inovação Itaquiense, hoje sobre plataformas de streaming, com a nossa querida Julie Baldi, que já está aqui com nós. Eu espero que o pessoal está fazendo uma grande maratona aqui, Júlia. Essa é a oitava, é a nona oficina, em verdade. É uma sequência de 9 dias seguidos, o pessoal está aí, firme e forte. Participou de todas, né? Inclusive a oficina de bordado que teve anteontem, que foi bem legal também. Então, foi um processo de construção de todo um cardápio de oficinas, né? Onde passaram por produção musical, produção de eventos, produção de audiovisual, direitos autorais, ilustração, a economia criativa. E agora a gente chegou na parte do streaming, né? Todas as pessoas que participaram, a maioria são da fronteira oeste mesmo, então a gente está aproveitando fazer esse processo de capacitação, né? Diretamente lá para a fronteira oeste. A gente, como falou o Christian ali na abertura até do vídeo que vai ao ar brevemente, furando essas bolhas, né? De uma região muito conhecida por tradicionalismo, por música regional, por monocultura, né? A gente está levando essa diversidade, essa pluralidade lá e está amplificando essas novas tendências também nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que é muito importante para o estado, né? E também ali por ser fronteira, né, com o Uruguai, com a Argentina, também tem essa troca de culturas. Nossa missão está sendo muito bem executada até agora. A bola está contigo para a gente poder cumprir mais essa etapa, né? Importantíssima, que é falar sobre as plataformas de streams, uma vez que dos 10 artistas, das 10 atrações da mostra, apenas 3 ou 4 já tinham músicas dentro das plataformas de streaming, né? As outras atrações não estão ainda nas plataformas e ainda difícil achar no YouTube também, né? Ou seja, é um trabalho que é emergente que está sendo criado, né? Essas gravações que a gente fez vão ao ar em vídeo, dentro do vídeo da mostra mesmo, com os artistas, tudo certinho, mas elas também vão para o streaming daí, para as plataformas, né? Dentro do perfil de cada um, tudo certinho, através do selo da Marquise 51. Então, todos os artistas, até os que não tinham, vão passar a ter. Então, é importante conhecer essa ferramenta para que eles possam, assim que as músicas entrarem ali, também fazer o seu trabalho de divulgação, né? E fazer a música chegar o quanto mais longe possível. Então, por isso, muito importante essa tua oficina hoje aqui. É um prazer imenso estar te recebendo dentro desse projeto aqui, em nome da Agência 22, da Marquise, do Morro Stock. Seja muito bem-vinda e manda bala, Júlia. Obrigada, Zé. Obrigada pelo convite aí, pela parceria desde sempre. E é um prazer estar com vocês nessa noite, nessa imersão, né? Eu sou muito fã dessas imersões, assim, quando a gente entra, né, e conecta o nosso tempo ali em aprender, né, algo novo. Então, hoje é um papo super aberto, assim, gente. Vocês podem... Eu não vou estar vendo vocês e nem, né, ouvindo, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui.
Então, se vocês tiverem, eu vou dando umas pausas assim no conteúdo para vocês perguntarem e para a gente trocar uma ideia, mas se precisar falar antes disso, é só ligar o microfone, me cortar aí, não tem problema nenhum, tá? É para a gente trocar uma ideia mesmo sobre as plataformas de streaming. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Aquela pergunta básica, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Tá, Sim. massa. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre streaming e plataformas digitais. Primeiramente, né? Oi, tudo bem? Como estamos? Hoje eu estou em São Paulo, eu moro aqui, mas morei muitos anos em Porto Alegre, então conheço um pouquinho aí da realidade de vocês e da região de vocês. E depois a gente também troca uma ideia sobre os projetos de vocês. Foi bom o Zé ter falado, né, que alguns de vocês já lançaram coisas, materiais no streaming, então muita coisa que eu for passar que vocês já fizeram e talvez vocês tenham feito diferente e não tem certo e errado, né? São só maneiras, assim, de às vezes, encurtar caminhos. Então, depois a gente troca uma ideia, assim, né? Se vocês fizeram dessa forma, se foi diferente, como foi, né? E para a galera que ainda não tem nada, né, no digital, é um passo a passo mesmo, é um beabá de como começar, né? Mas não só como colocar, né, o seu conteúdo no digital, mas também como a gente espalha esse conteúdo, né? Porque não adianta nada a gente ter um esforço criativo, né, de criar as coisas, de botar a nossa verdade na música, botar no digital e ela não chegar em quem deve chegar. Então, a gente também vai passar por isso, tá? Depois, não se preocupem, assim, de tirar print ou anotar, porque eu sempre compartilho depois essa apresentação com todo mundo, tá? Então, aqui é só um índice do que a gente vai ver essa noite. Então, a gente vai desde lá do início, né, de por que a gente precisa estar nas plataformas digitais, né, quais são as principais distribuidoras, a gente passa por uma parte burocrática que é chata, porém necessária, e depois a gente vai para essa parte mais de definir estratégia, né, e de como a gente pode, né, expandir isso, né, para todos os pontos de contato no digital. Tá? Então, começando, né, por que a minha música precisa estar nas plataformas digitais, né? E parece óbvio, né? Mas é porque é onde as pessoas estão consumindo música há muito tempo, né? Então, o digital, ele já representa hoje 98% do consumo de música no Brasil. Esse dado foi consolidado em 2018, então ele deve estar até, né, perto aí dos 100%, né? Ainda mais aí com pandemia e todo mundo tendo que se adaptar ao digital, né? Claro, né? Quem tem condições e acesso a isso. Mas é um dado muito, né, muito grande, assim, né? 98%, né, das pessoas consomem música no Brasil de forma digital. E como é esse consumo de conteúdo, né? Principalmente a geração Z, que é essa geração mais nova, né, de 16 a 23 anos, consome conteúdo, né, nessa seguinte proporção, né? 51% vídeos online, né? 38% o vídeo streaming, né, que é a Amazon, Netflix, HBO, 31% de games, né, e 28% da música em si, das plataformas de streaming, né, Spotify, Deezer, Apple Music, as específicas, né, de música. E quais são essas plataformas, então, né? As de streaming de música, as principais, o Spotify é o principal player do mercado, né? Tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Mas a Deezer vem logo atrás, né? Principalmente no Brasil, pela Deezer ter parceria, né, com a TIM, com essas companhias de comunicação. Então, muita gente tem a Deezer já disponível no celular, né, quando compra. Então, ele é um player muito, muito importante, assim, também para os artistas emergentes, né? Muita gente foca só no Spotify. Hoje até a gente vai acabar focando, né, no Spotify, porque é uma plataforma também que está muito pronta, né, para dar esse suporte para o artista,
mas a gente sempre fala que é importante, né, estudar e estar nas outras plataformas, né? E para reverberar o conteúdo, né, a gente tem o Instagram, o YouTube, né, porque o YouTube, né, tem o YouTube Music para música, mas tem o YouTube também, como a maioria das pessoas consomem, que é botando no vídeo ali, né? Então ele acaba sendo uma plataforma bem interessante para reverberar esse conteúdo. O Facebook, que também é um mortinho, né? Mas ele ainda existe, então, dependendo da estratégia, né, de cada um de vocês, ele pode ser interessante. A Twitch, né, que é super nova, né, esse canal, e o TikTok, né? E a música digital, ela é pautada, né, pelo que acontece nessas plataformas, né? Então, muitos pontos ainda precisam ser discutidos e melhorados, principalmente na forma em que os artistas são remunerados, né? Essa é o grande problema, né, das plataformas de streaming da música digital atualmente, né? Até o ano passado, o CEO do Spotify, ele até deu uma declaração, né, até um pouco infeliz sobre isso, né, dizendo que para o artista ganhar mais, ele precisa produzir mais, né, obrigando o artista a lançar cada vez mais conteúdo, e a gente sabe que não é bem assim, né, e o Deezer já tem umas outras políticas, né, que tem o Deezer USPS, que é uma tecnologia que faz com que o dinheiro do play do usuário vá direto para o artista. Então, assim, as plataformas, elas ainda estão se adaptando, né? E essa parte da remuneração, ela ainda é bem delicada. Eu até vou falar mais para frente, mas assim, como tudo, né, que é uma coisa nova, né, uma evolução, a gente precisa passar, né, por alguns estágios, e a gente está nesse estágio, né, de falar sobre isso e de melhorar a remuneração no digital. E daí aquela pergunta, né? A música precisa estar em todas elas? Sim, e de preferência, né? Ter uma estratégia de divulgação diferente para cada uma delas. Assim, para cada uma delas também pode ser um exagero, porque depende, né, do público que o artista tem, né? Não é necessário fazer uma estratégia para Apple Music, por exemplo, se o seu público não usa Apple Music, né? Mas é importante saber aonde o seu público está, né? Que nem diz o Milton Nascimento, todo artista precisa ir aonde o seu povo está. Então, assim, não ter a sua música disponível para os usuários, ela não pode ser mais um empecilho para ser ouvido. Hoje a gente bem sabe o quanto é difícil, né, a gente chegar no nosso público, né? Então, não ter a sua música disponível não pode ser mais um empecilho, né? Então, o consumidor de música normalmente assina um só streaming, ou às vezes nem assina, né, mas usa apenas um deles. Mas a sua música precisa estar em todos, né? Eu coloquei até aqui o exemplo do Smart Link, né? Que é para o usuário escolher, né, qual plataforma, né, de sua preferência, né? Que dá para colocar o seu álbum, o seu single em um único link, e ele abre a opção para o usuário clicar, né, na plataforma que ele já usa ou quer escutar. Então a gente vai para o passo a passo agora, né, de como colocar a música nas plataformas digitais, né? Então tem duas formas. A primeira delas é totalmente independente, né, onde você ou a sua equipe sobem as músicas através de uma distribuidora / agregadora digital, ou se você for um artista que já é agregado a uma gravadora, um selo mais estruturado, ela vai cuidar de tudo para você. Mas o passo a passo é escolher um distribuidor digital, né, se afiliar a uma sociedade arrecadadora, gerar o ISRC da música e cadastrar a música através da plataforma de distribuição escolhida. Agora a gente vai entrar aqui nesse passo a passo. Só lembrando que eu não estou vendo os comentários, eu não consigo enxergá-los, então se alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá? Aqui a gente coloca também quais as principais distribuidoras e agregadoras digitais que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem a OnRPM, que é uma das grandes, eu acho que foi uma das primeiras assim, a chegar no Brasil. Tem a Trattori, tem a CD Baby, tem a Dito Music, tem a Believe Digital, tem a Alta Fonte, tem a The Orchard, tem várias agregadoras, né? E essas distribuidoras, elas têm como função colocar as músicas dos artistas nas plataformas digitais, né? Essa é a função primordial delas, né? Mas com essa diversificação do mercado,
várias dessas distribuidoras, elas atuam também como selo, como agência de marketing, como comunicação, né, como editora, né? Então elas disponibilizam, muitas delas, pacotes de ações que podem incluir outras soluções, né, para os artistas. Então é muito importante dar uma estudada em cada uma delas, né? Entender a visão de mercado, entender a visão de mundo delas, se é condizente com o que você acredita, né, para fazer um trabalho legal. E ver se você quer simplesmente só distribuir a música com eles ou se você quer alinhar as expectativas e espera um pouco mais desses agregadores. Aí, essa é a parte que eu falei, a parte burocrática chata, mas assim, muito importante, né? Porque às vezes o artista ele fica muito focado, né, em criar, né, em tocar, e hoje em dia a gente sabe que isso, infelizmente, não é o suficiente, né? A gente tem que saber de alguns passos, assim, né, para a música chegar em quem tem que chegar e da maneira correta, né? Então, assim, o ISRC. Para distribuição física e digital das músicas, é obrigatório gerar o ISRC. Que o que é isso? Ele é um código de gravação padrão internacional. Ele é o CPF da sua música, né? Assim como a gente também é um número, né, para poder fazer tudo nessa vida, né, para abrir conta, para votar, para fazer, né, para comprar qualquer coisa, a gente precisa ter o CPF. E a sua música também precisa ter o dela, que aqui é o ISRC. Então, ele serve para identificar a gravação de uma música, que é chamado de fonograma. Então, quando esse fonograma é executado publicamente, seja em rádio, em bar, loja, restaurante, show, streaming e download, a música ela poder ser identificada e você receber os direitos autorais por ela. Né? Então, se você não tem esse SRC, você não consegue, né, receber pela sua música. Então, tem muito artista que reclama, poxa, eu não ganho nada, minha música toca em rádio, não recebo direito autoral, a minha música... Porque, às vezes, o artista até ele não tem esse registro. Então, se você não tem esse registro, você não tem como receber por ele. Né? Então, caso a distribuição de um single, do EP, de álbum, seja apenas digital... As próprias distribuidoras, elas podem gerar um ISRC temporário. Mas se você deseja distribuir fisicamente e acredita que esse fonograma terá uma execução pública em rádio, em TV, o ideal é se cadastrar numa sociedade arrecadadora, como a Abramos, a UBC e outras, que são as responsáveis por gerar e controlar esses ISRC no Brasil. Então, essas sociedades arrecadadoras, elas disponibilizam um programa, né, para você baixar no seu computador, no qual você mesmo gera o seu próprio ISRC sem custo, e esse processo todo leva em cerca aí de 2 semanas, e depois disso a geração dos códigos é quase imediata. Então, após você gerar esse ISRC definitivo, você pode acessar o portal da sua distribuidora, de preferência, cadastrar as faixas, né, e começar o processo, né, de quando ela for executada publicamente, você receber por elas. Então, assim, a gente indica fortemente, né, o processo de primeiro se filiar junto a uma sociedade arrecadadora para você mesmo ou a sua equipe, né, gerar e controlar o ISRC das suas gravações. Esse é um passo, um dos mais básicos e mais importantes e necessários, né, para você ser profissional mesmo, né, para você ter, né, assim, o controle aí da sua música, né, porque essa geração temporária do ISRC que algumas distribuidoras oferecem pode gerar ruído, você pode depois esquecer, depois você não, né, se você não controla o seu ISRC, você não controla, né, a grana que você vai gerar a partir disso. Então, depois dessa parte chata de cadastro, né, você pode colocar suas músicas nas plataformas de streaming, né, e nessa hora que às vezes, né, a ansiedade bate forte e a gente precisa ter uma noção, né, de quanto tempo isso leva para poder também programar as outras ações que vão estar atreladas, né, a esse lançamento. Então, cada plataforma tem um prazo diferente. A Apple Music vai de 1 a 2 dias, o Spotify e Deezer podem levar de 5 a 7,
né? E também é possível escolher uma data de lançamento e de pré-venda dentro do próprio cadastro das agregadoras digitais. Então, você sobe lá no dashboard da sua agregadora e pode escolher o dia certinho que a sua música vai ser lançada. Aí, voltando às granas, voltando aos dinheiros, como é que a gente ganha dinheiro com música digital, né? Nos serviços de streaming, né, como o Spotify, Deezer, Apple, Napster e Tidal, o preço ele é flutuante, né? E ele acaba variando de acordo com o tipo de usuário que escuta a música e além do número de execuções, né? O artista ele recebe 75% das execuções, né, ou streamers ou plays nessas plataformas, e essa arrecadação ela é feita de duas formas, né? No caso dos usuários gratuitos, essa grana vem de propaganda, né? Que tocam ali entre as músicas, nos banners publicitários, né? E no caso de usuários pagos, né, o usuário premium, que ele não vê a propaganda, o dinheiro, né, vem das assinaturas mensais de cada plataforma. Então, aqui tem até uma tabela, né, que agora pela alta do dólar, né, e pela essa flutuação econômica, tá um pouquinho desatualizado, mas para a gente ter essa noção, né, de quantos streams anuais são necessários para ganhar um salário mínimo, né, em cada país. Então, no Brasil, no Spotify, você tem que ter mais de 791.945 plays, né, para ganhar um salário, né? Então, resumindo, o valor pago por cada stream no Spotify é de 0,0032 dólares. Então, uma faixa tocada 1000 vezes, ela vai render 3 dólares e 20 cents, ou seja, R$17. Isso em agosto de 2020, né? Agora está um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco, né, gente? É muito pouco, assim, né, pelo, né, todo o esforço intelectual, né, do artista. Mas é esse, né, o atual cenário. E aqui tem uma outra plataforma de streaming que eu gosto muito, e ela ainda não é muito difundida aqui no Brasil, porque ela ainda é totalmente gringa, né? Eles ainda não têm nenhum escritório no Brasil, e eles, a moeda de troca deles ainda é em dólar, né? Então, assim, você não consegue comprar uma música ou um merchan sem ser uma moeda estrangeira, né? Sem ter cartão de crédito. Então, isso acaba, né, não sendo não sendo tão acessível assim. Mas o Bandcamp, ele apresenta algumas vantagens, né? Como determinar o seu próprio preço por streaming. Então, você pode colocar a sua música lá e você pode dizer, eu quero vender por 5 dólares, eu quero vender por 18 dólares, ou eu quero disponibilizar de graça, né, se você quiser. E ser remunerado de forma proporcional e justa, né, por isso. Então, a plataforma, ela ganha dinheiro através da participação nas vendas. Então, ela é a sua sócia, né? Então, 15% para o digital e 10% na venda de produtos físicos. E a outra vantagem é que serve de incentivo também para a carreira de muitos artistas, né? Porque na participação da receita digital, né? Cai de 15 para 10 assim que você atinge, né, 5 mil dólares em vendas. E o legal é que você pode vender a sua música e também vender seu merchan, o seu disco de vinil, a sua fita cassete, o seu CD, a sua camiseta, enfim. E é legal que também ele é muito difundido nos Estados Unidos e na Europa. Então, se você mira também, né, uma carreira internacional, muito gringo vai começar a ouvir seu som e a comprar sua música através dessa plataforma. Então, eu particularmente sou muito fã, né, e para artistas emergentes, assim, eu acho que ela é uma plataforma muito bacana, e com o dólar a R$6, eu acho que pode render também uma graninha legal para quem tem música no digital. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar, compartilhar alguma coisa que tenha feito igual, diferente? Então, eu vou seguir. Tá tudo bem, pode seguir, Ju. Então, beleza. Então, vamos falar agora sobre as estratégias de divulgação, né? Agora a gente já sabe como colocar a música no streaming, né? Como gerar o nosso ISRC, como ter controle da nossa obra, né? A gente já sabe quanto mais ou menos, né, custa ter a sua música no streaming. Então, como é que a gente pode divulgar, né, essa música? Então, a gente vai falar sobre definir estratégias de lançamento para as plataformas digitais. A gente fala que o conteúdo é o rei, mas a distribuição é o reino,
né? Porque hoje mais de 40 mil músicas são lançadas por dia nas plataformas de streaming, né? E 10 a 15% dessas 40 mil músicas que são lançadas por dia no Spotify tem 0 plays. Ou seja, se você não distribuiu bem, se você não teve o mínimo de estratégia, já era, né? Você vai ficar lá com 0 plays e acredito que ninguém quer isso, né? Então, eu trago aqui alguns desafios, assim. O maior deles, e eu acho que essa é a mensagem principal aqui dessa noite, e eu vou repetir isso várias vezes, que o grande desafio é conseguir contar a mesma história em vários lugares ao mesmo tempo e que ela chegue no público-alvo. E esse é um puta de um desafio mesmo, né? Então, um álbum no Spotify, ou um single, né, ou o seu produto, a sua arte, ela pode virar uma série de vídeos no YouTube ou na Twitch, né? Ela pode virar clipe. Se não tiver grana para fazer clipe, ela pode virar um lyric video, ela pode virar, né, uma série de bastidores, de mostrar como você fez aquele álbum. Ela pode virar uma live e uma transmissão no IGTV, no Instagram, sobre o processo criativo. Pode virar um challenge no TikTok. Enfim, eu estou aqui hoje para instigar vocês também a não ficarem só, né, na música, né, e essa música virar, né, um storytelling para os outros pontos de contato, que hoje em dia são muitos, né? E eu trago aqui 2 cases, um do Marcelo D2 na Twitch e o outro da Manu Gavassi com o TikTok. E esses exemplos são de artistas, né, já renomados, grandes, com grana, com anos de carreira, que parece que não é a nossa realidade, mas eles nos ajudam a visualizar o que é possível ser feito, né? E outras maneiras, né, para a gente adaptar a nossa realidade, né? Então, a Twitch, que é uma plataforma conhecida, né, por ser plataforma de games, né, para a galera que joga videogame, que gosta de ver, né, a galera jogando games, ela se posicionou no Brasil ano passado através de uma vertical de música, né? Então ela fez uma parceria com 11 artistas e um desses artistas foi o Marcelo D2. Então ele transmitiu todo o processo criativo dele, ele abriu totalmente, né, o processo criativo do álbum dele, o Assim Tocam os Meus Tambores, ao vivo na Twitch. Então ele entrava lá e ele fazia a composição de uma música junto com o público dele, ele escolhia os timbres junto com a galera, ele transmitia até os convites para participação, reunião de pauta. Então ele foi, além de ser muito corajoso, né, de abrir todo o processo criativo, ele foi criando uma comunidade, né, que ia ali seguindo e acompanhando ele, dando pitaco, e também, inclusive, financiando, né, o canal. Então tem como ganhar grana, né, através, né, só de abrir o seu processo criativo e de fazer um conteúdo diferente, você consegue monetizar em cima disso também. Então, é muito legal a gente estar aberto, né, também a praticar outras plataformas, né, e a gente está no momento agora, né, ainda agora a gente já está voltando um pouquinho, né, mas a gente está no momento de testar novas coisas, né, e testar coisas digitais, né, então esse é o momento. E o outro case que eu gosto legal, né, que foi recente, que foi do ano passado, foi da Manu Gavassi, que ela criou um personagem, né, que ela chamou de Malu Gabate, que é uma diretora de cinema que estava no Brasil para gravar um videoclipe. Então ela encarou essa personagem para lançar um perfil dela no TikTok, né? Ela não tinha até então, e então ela arquivou todas as suas fotos e mudou o nome do perfil do Instagram, né? E ela conseguiu a atenção de todo mundo. Então, com a atenção voltada para ela, porque ela encarou um personagem, né, arquivou todas as fotos do Instagram e lançou um TikTok, quando todo mundo estava olhando para ela, curiosa para o que ela ia fazer, ela lançou um clipe com a Glória Groove, que entrou direto no segundo lugar no Spotify Brasil no dia da estreia e no top global do dia seguinte. Então, aqui está um exemplo que ela começou a contar uma história lá no TikTok, foi para o Instagram, e depois que ela teve toda a atenção voltada para ela, ela foi lá e lançou a música dela. Então, você pode fazer ao contrário, né? Você pode lançar a sua música e depois contar essa história nas outras plataformas, como você pode começar a contar uma história em alguma plataforma, né, de conteúdo e depois se virar para as plataformas de streaming.
Aí, eu vou botar um passo a passo aqui dessa estratégia, né, de como a gente consegue descer esses conceitos. Então, o número 1 é ter a sua música bem produzida e também estar confiante que ela é boa, né? Porque assim, se você não bota fé na sua verdade, se você não bota fé na sua arte, quem vai botar, né? Então, assim, o primeiro passo é isso, é você ter uma música bem produzida e você acreditar nela. O segundo passo, então, é escolher a forma de distribuir, né? Se vai ser independente ou se vai ser com a ajuda de uma agregadora digital, ou algum selo, ou alguma gravadora, né? Escolher o seu caminho. Aí, uma dica muito básica também, e muito importante, que traz muito resultado, é usar o pré-save, né? Então, é uma ferramenta para o público poder salvar uma música ou um álbum que ainda não foi lançado, e isso vai automaticamente para a biblioteca da pessoa. E esse lembrete é muito legal porque é um conteúdo que vai ser entregue, né, em determinada data e vai gerar um buzz, né? Então, se você vai lançar sua música, sei lá, no final de outubro, agora você já vai poder começar a contar uma história. Você já vai poder contar para as pessoas que você tem algo aí que elas vão se interessar. E isso vai gerar curiosidade, né? Vai gerar aquela espera, né? E vai gerar um buzz em torno aí da sua música. E geralmente as próprias agregadoras ou distribuidoras digitais, elas fornecem já esse serviço, né? Então dá para gerir o lançamento em mais de uma plataforma, né? O que é excelente como uma estratégia unificada, né? Então, que nem a gente falou lá na frente, né? O consumidor final, ele só tem o Spotify ou só usa a Deezer, mas você tem que dar essa opção para ele, né? Você tem que estar em todas e dar a opção para ele, aonde ele quer salvar e depois ouvir o conteúdo que você preparou. Aí é legal fazer a arte, né, para o Instagram, né, para todas as redes que você usa, avisando desse pré-save, né, e puxando a galera para já adicionar esse lançamento. Aí o outro passo é ter o perfil nos streamings completo e atualizado. Eu adoro essa fala da Marcela Maia, que ela é gerente de marketing da gravadora Biscoito Fino, que ela fala que um dos principais erros é não estar com os canais preparados antes do lançamento, né? Ter o perfil verificado e ter a conta ativa, né? Geralmente arrumamos a casa antes de alguma visita chegar. E para o lançamento de um álbum ou single, o conceito deve ser o mesmo, né? Então, assim, antes de você lançar a sua música lá, você tem que ter o perfil verificado, você tem que ter a bio falando de onde você é, né? Tipo, qual que é o seu lance, o que você toca, tem que ter uma foto bacana, tem que ter o link, né, para as pessoas te encontrarem nas outras redes sociais, né? Se você já tem agenda, já tem show, tem que estar lá também as suas datas, se você tem coisa para vender, já tem que estar lá, né? Então, tem que estar com a casa arrumada, né? Depois a gente vai também entrar nesse passo a passo. E o outro também é ter um planejamento a médio, a longo prazo, né? E amarrar, né, essa estratégia dos singles com o lançamento do álbum, né? Se esse for o caso, né? Se for lançar singles, eles precisam fazer parte de um plano maior, né? Previamente estruturado, né? Sexta-feira, por exemplo, é o tradicional dia de lançamentos, né? Do mercado fonográfico. E funciona muito bem para o artista grande, né? Que tem força de marketing, que tem força para entrar em playlists editoriais, né? Mas para os artistas que estão começando agora, você pode escolher um outro dia para lançar e não competir com esses caras, né? Então, desde que faça sentido para você e dentro do seu planejamento. Mas eu vejo muito mais jogo você lançar na quinta-feira, na terça, na segunda, né? Para não competir com essa sexta-feira que realmente a gente já recebe, já é bombardeado, né, de muito lançamento, né? Aí a assessoria de imprensa também já recebe muita coisa, né? Fica muito bagunçado, né? Então é melhor escoar esse lançamento para um outro dia da semana e ter uma atenção maior. Outro passo é ter essa estratégia de lançamento amarrada com os outros pontos de contato. De novo, né? Contar a mesma história nas suas redes sociais. Se você tem condições de ter uma assessoria de imprensa, né? Pensar em pautas, né? Para outros veículos e fazer outras brincadeiras, né? Com comunicação, né? Tá amarrado com... Hoje, né? A gente está voltando, né? Mas na época da pandemia, a gente nem pensava mais em fazer show em turnê, né? Mas com a volta, né, o seu lançamento, né, pode estar linkado a um show, né, de lançamento, a uma turnê, a uma outra história.
E, se possível, também ter bons parceiros, né? É claro que o artista independente, ele faz tudo isso sozinho, né? Mas, assim, se tiver como, né, ter um selo parceiro do lado, ter uma distribuidora legal te dando, né, alguma ajuda, assessoria de imprensa, ter alguém cuidando da sua agenda, né, te vendendo, né, para você fazer show, né, ter um designer, né? Hoje a crise é a estética, né? E hoje a gente sabe que as pessoas não consomem música só no áudio, né? As pessoas consomem um artista pelo que ele representa, pelo que ele fala, pelo que ele é, né? Então é muito importante também ter dar importância assim a essa parte estética também, né? Ter uma foto bacana, ter uma foto de alta qualidade, né? Para pôr lá no seu Spotify, para mandar para, né, para alguém que vai te contratar para um show né, te divulgar. Então é muito importante todos esses detalhes. A gente sabe que não é de uma hora para outra, né, que a gente consegue ter tudo isso, né? Mas o objetivo, né, é chegar a ter tudo isso, né, organizado. E o outro é revisar tudo isso que eu falei até agora, revisar a estratégia a cada lançamento e ver onde estão as fraquezas, porque assim, a vida é impermanente, né, gente? Não às vezes você lança um single ou um álbum de uma maneira e depois você revisa isso e vê que não deu certo, ou deu super certo e você quer continuar assim, mas é legal sempre revisar essa estratégia e outra, né? Tá sempre surgindo uma nova plataforma, um novo conteúdo, as pessoas consomem também, né, de maneiras distintas, então a gente tem que ficar ligado, né, no reflexo do nosso tempo, né, digamos assim, né, não pode parar no tempo, porque essas coisas digitais, elas são muito efêmeras, né, então a gente tem que sempre estar estudando de novo a melhor forma. Tudo bem até aqui, gente? Vou até tomar uma água aqui. Então, a gente viu... Vamos em frente, né? A gente viu lá no... Desculpa, não ouvi. Não, tá, só os comentários aqui, tá bacana demais, a era da versatilidade, aproveitar o conteúdo de maneiras variadas, Plus, pela Twitch, Patreon, não sei o que é Patreon na realidade, ou outras plataformas, tá? Sim. Só alguns comentáriozinhos, mas a galera tá legal. Legal, a galera já tá ligada. O Patreon eu nem botei aqui na apresentação, tem que botar, é importante mesmo. Então, a gente viu até aqui, né, como colocar a música na plataforma, como gerar o ISRC e como, né, ter uma sugestão aí, né, de estratégia, um passo a passo. Mas o que fazer além de colocar, né, essa música no streaming? Aqui a gente vai falar um pouquinho do Spotify for Artists, né, porque é importante olhar, né, para os seus perfis e ser relevante dentro das plataformas de música e não só nas redes sociais. Né, a gente já falou ali, né, de ter uma bio legal, de ter uma foto bacana, né, e alguns players oferecem ferramentas para auxiliar, deixar esse perfil do artista bem completo, e um deles é o Spotify e o Spotify for Artists. Depois, quem não conhece ou quem não tem o link, é só clicar aqui, que ele vai levar vocês direto para lá. E ele é uma plataforma muito completa, né? Então, assim, aqui eu vou mostrar o passo a passo de tudo que o Spotify for Artists pode fazer por você, né? Então, é muito fácil, né? Se você é um artista, você entra lá e se cadastra, né? E já, de cara, solicita ao Spotify o selo de verificação para artista, que é esse selinho azul aqui. Tendo esse selinho azul, você vai poder ter todas as soluções que ele te traz, né? Então, você vai poder adicionar biografia, adicionar foto e link para as redes sociais, né? Então, é bem simples, basta entrar, né, com o seu login do Spotify, clicar no editar imagens, né, e colocar ali uma foto legal. Eu até coloquei as especificações aqui, né? Evitar logotipo, foto de perfil, né? As imagens precisam ter um tamanho legal, pelo amor de Deus, não vou me botar foto, né, esticada ou muito pequena, ela tem que ter uma certa qualidade, né? Para você passar, né, um profissionalismo, e não se esqueça que essa foto ela tem que ser sua, né? Porque você a partir do momento que você bota a foto ali, você autoriza o Spotify a utilizar essa imagem. Então, depois que você deixou o seu Spotify bonitaço lá, com foto, com bio, com link, né, você pode começar, e você
né, tem conteúdo, você pode dar destaque a esse conteúdo, né? Tem uma partezinha aqui do lado do Spotify que você pode deixar o seu single, a sua playlist, o seu álbum, o que você quiser destacar aquela semana aqui do lado. Então, quando o seu fã entra no seu perfil, ele já vai ver ali o último lançamento e também vai ver ali do lado, né, o que você destacou. E esse conteúdo em destaque, ele fica por 7 dias. E depois disso ele some automaticamente. Então, se você quer continuar destacando alguma coisa, você tem que voltar lá e avisar ele, ó, coloca aí por mais 7 dias o conteúdo desejado. Se você tiver uma agenda de shows, né, o Spotify também ele é linkado com o SongQuick, né? Então você entra lá, cadastra, faz uma conta no SongQuick, coloca todas as suas datas de turnê lá e conecta com o seu Spotify. Assim, a pessoa que entrar no seu perfil também vai ver ali os shows, né, a sua turnê, né, onde você está tocando. E é automático. E se você também tiver merchan, se você tiver disco de vinil, CD, fita cassete, camiseta, sei lá mais o que você pode vender, também dá para concentrar isso ali no Spotify, né? É só criar uma conta no Merchbar e ele vai conectar também automaticamente com o Spotify e o teu fã vai poder ver que você tem coisas a vender ali e depois entrar no site e completar a compra. E o mais legal também é que você vai começar a extrair dados, né, do seu público-alvo, de quem são os seus artistas similares, né, quem o seu público escuta você e também escuta o outro coleguinha, né, onde as pessoas descobrem a sua música e em quais playlists vocês estão. Então, isso aqui é um mar de possibilidades, porque você começa a se entender também, né, com isso você pode... Eu até destaco aqui, né? Você pode acompanhar em quais playlists algorítmicas e editoriais a sua música foi incluída. Então, como assim o editor lê a sua música, né? Em qual playlist de mood a sua música está entrando, né? Qual vibe do seu som, né? Está imprimindo para entrar nessas playlists. E você tem o acesso aos números totais ali, né? Quantos listeners, né? Ouvintes ouviram a sua música através daquela playlist, todos os dados, né? Então, dá para ver da onde vem isso, né? Entender o comportamento do consumo do seu fã, isso é incrível, né? Se as pessoas entram no seu perfil para te escutar, se elas escutam através de playlists próprias, se elas escutam através de playlists de outras pessoas, ou se elas te descobrem através das playlists editoriais ou algorítmicas da plataforma. Então, dá para saber, assim, né, como o seu público está te consumindo. E isso traz insights para você, né, melhorar o seu trabalho. E a partir disso também saber a idade, gênero e o que os fãs também gostam, né? Então, assim, interpretar esses dados é um aliado muito legal, né, na criação de campanha de mídia, né, mais assertiva, e também firmar parceria com os outros artistas, porque se você é um artista e vê, né, que o seu fã também escuta muito um outro artista que tem um feat com você, que também, né, tem uma visão artística parecida, por que não fazer uma parceria, né, e amplificar isso tanto para você quanto o artista, né? Então essa plataforma ela te dá todos esses insights assim para você transformar isso e amplificar, né, o seu alcance. Isso aqui é muito legal também, né? Saber onde estão os seus maiores fãs, né? Isso aqui pode ser também uma estratégia de venda muito legal, né? Na hora que você vai vender o seu show, você pode mostrar, né, para o seu comprador, né, para o dono do festival, olha, eu tenho público na sua cidade, né? Me contrata aqui que vai dar bom, né? Então é legal a gente saber usar, né, esses dados. Claro que esses dados eles também são de ouvintes passivos, né? Por isso que é muito legal saber da onde vem, aqui, ó, da onde vem o seu seguidor. Se é de uma playlist, né, editorial, ele é um seguidor mais passivo, né?
Ou seja, ele vai ouvir ali na playlist e às vezes ele nem sabe quem é você, nem sabe da sua carinha, ele só tá te ouvindo. Mas se vier de uma playlist pessoal, se vier de uma playlist editorial, né, você já tem mais chances de falar para um contratante que você tem os ouvintes ativos, né, naquela cidade, e que se ele te contratar, você vai ter público para encher uma casa de show, por exemplo. Isso aqui também é muito importante, que é a parte do pitch, né? É o seu discurso, né? É a hora que você vai convencer o editor lá do Spotify a colocar sua música nas playlists editoriais. Então, esse cadastro, ele pode ser feito em português, né? Porque ele é direcionado para a equipe, né, do local, né, nacional, mas se você tiver uma pretensão de internacionalização, é legal fazer o pitch em inglês para que a equipe, né, do Spotify de outras regiões também entenda, né, o porquê que você quer estar em determinada playlist. Então, eles perguntam se é uma faixa inédita, se tem uma introdução muito longa, se é uma regravação, se essa regravação já está disponível em outras versões na plataforma, em quais playlists editoriais o segmento essa faixa poderia estar, há algo que justifique esse projeto? Então, quanto mais informação você tiver sobre a sua faixa para botar nesse pitch, mais chances você vai ter de ser indicado por uma playlist, né, editorial daquelas grandonas do Spotify. Né? Então, um pitch incompleto ou uma indicação ruim pode aumentar a taxa de skip, né? Ou seja, se você indica para uma playlist que não vai dar muito fit com a sua música, as pessoas vão ouvir e vão passar ela. E isso é ruim, né? Porque o algoritmo lê esse skip de faixa, né, como sendo uma faixa não muito legal. Então, ele vai parar de distribuir essa faixa, né, o algoritmo vai parar de distribuir isso normalmente para as outras pessoas. Né? Mas se o artista tem uma base sólida de fãs, né, que o ajuda a manter as suas canções com boas audições, o algoritmo vai entender que aquele artista ele está sendo querido, ele está sendo bem ouvido e ele vai distribuir mais essa música. Outra plataforma recente, assim, que veio, acho que ela chegou no Brasil no final do ano passado, e também é uma plataforma de pitching. Essa que eu falei para vocês é do Spotify for Artists. Então, né, o Spotify tem essa plataforma, a Deezer também tem essa plataforma, a Apple também tem essa plataforma. Mas tem a Groover, ela é uma plataforma de envio de análise da sua música para conectar curadores e agentes da indústria musical aos artistas. Então, você paga um valor, que eu acho que é 1 euro ou 2 euros, e você escolhe para quem você quer que escute e avalie a sua playlist. Então, a pessoa vai, se ela não colocar na sua playlist, ou se ela não te convidar para fazer uma entrevista, ou se ela, né, não fizer alguma ação, pelo menos ela vai falar o porquê e vai dar um review sobre a sua música. Isso é muito legal, porque te conecta com pessoas importantes do mercado, né? Eles estão com muitos curadores hoje aqui no Brasil, então tem desde os curadores lá da Rolling Stone Brasil, o Bananas, que é a empresa que eu trabalho, o Bananas Music também é um dos curadores, então a gente recebe diariamente muitas faixas para a gente, né, dar um veredito profissional. Então essa é uma plataforma muito bacana, porque o profissional ele vai ter que parar e escutar a sua música e mandar um review sobre ela, e a partir disso você consegue, né, ter um feedback bem sincero, assim, sabe, da sua música e entender por que ela encaixa em alguma playlist ou se encaixa em outra. E outra vantagem do Groover é que tem muitos curadores que têm playlists pessoais que têm muitos streamers. Então, você não fica brigando só com as playlists editoriais do Spotify. Você pode começar a desenvolver a sua música com curadores, com playlists menores, que talvez vão te dar um resultado muito melhor do que entrar numa playlist grande do Spotify. Então, depois deem uma olhada no Groover, porque é uma plataforma bem, bem bacana, assim, para promover música. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai falar sobre algoritmo, como driblar o algoritmo, e também de ideias para criar as suas próprias playlists. Ainda tem gente entrando aqui. Pronto. Então, como a gente coloca a música em playlists editoriais e algorítmicas?
Então, a força editorial das plataformas musicais, ela pode ser um divisor de água, né, na carreira, né? Então, todo mundo quer ter a sua música adicionada, né, com playlist com muito seguidor, né? E isso pode mudar radicalmente a carreira de um artista. Imagina você entrar numa playlist lá, sei lá, Café da Manhã do Spotify, que tem milhões de seguidores. Você, com a sua música tendo 2 dias da sua música lá dentro, os seus streams podem triplicar, né? Mas, assim, apenas 20% do conteúdo que está no Spotify entra em playlist. Gente, é muito pouco. Então, a gente tem que ir por fora, né? E entrar nelas é cada vez mais difícil. Então, hoje, para que um artista esteja no top 50 do Spotify Brasil, por exemplo, é necessário mais de 200 mil plays por dia e cerca de 800 mil plays para estar no topo do ranking. Ou seja, só, né, Anitta, Isa, Glória Groove, galera desse calibre que consegue isso, né? Então, a gente tem que correr por trás, a gente tem que saber driblar o algoritmo. Então, como isso funciona? Primeiro, muito importante falar que nenhum artista, nenhum assessor de imprensa, nenhum empresário, né, tem acesso aos editores das plataformas, né? Então, não adianta você exigir do seu, né, da sua equipe, de pessoas que estão trabalhando com você, de assessoria de imprensa, isso, porque ninguém tem acesso a essas pessoas, porque imagina a loucura, né, de um editor do Spotify ter, né, alguém ter o WhatsApp dele, né? Imagina o inferno dessa pessoa, né? Então, esse fluxo é feito pelas distribuidoras ou gravadoras dos artistas, que fazem esse pitch semanal com os editores dessas plataformas para comunicar os principais lançamentos da semana, né? Mas são os editores que decidem a inclusão e o posicionamento das faixas nessas playlists. Então, além de levar em consideração a qualidade artística, os editores eles se baseiam no feedback do público para manter aquela música na playlist. Então, eles analisam os dados fornecidos por esse algoritmo. Então, como a frequência em que as músicas são puladas, né, pelos usuários, em quantas playlists aquela música foi adicionada ou recebeu like. E quanto menos a música foi pulada, mais chances de ficar num bom posicionamento dentro da playlist. Então, é isso. Às vezes não é só você conseguir entrar na playlist, é você conseguir ficar naquela playlist. Então, se você tem muito skip, se as pessoas pulam muito na sua faixa, o algoritmo já vai entender que ela não performou bem e vai tirar da playlist. Mas se as pessoas estão escutando aquela música inteira, se elas estão dando like na música, se elas estão arrastando aquela música para uma playlist pessoal, o algoritmo vai entender que aquela música está performando bem e vai manter aquela música na playlist e vai reverberar para mais pessoas. E tem uma frase aqui do Fábio Santana, que ele é um dos editores da Deezer, que ele fala: se o artista tem uma base de fã grande e a sua música ganha destaque graças a essa base, ela organicamente entra em alguma playlist. E se uma determinada música está se destacando para uma audiência, ela merece espaço. Então, por mais de nicho, né, que esse artista seja, se ela tem notoriedade, ela será programada, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ter o seu público ali com você, te ajudando a driblar esse algoritmo é gol, né? Então, todos os usuários que seguem o seu perfil recebem os seus lançamentos na playlist, a Release Radar, por exemplo. Isso ativa o algoritmo do Spotify a incluir essa música em outras playlists. Então, estimulem, né, os fãs de vocês, né, peçam para o seu público criar playlists incluindo as suas músicas ou adicionar as músicas em playlist já existente. Peça para o público de vocês adicionar essa música no álbum e na biblioteca deles, e dar like nas músicas, né? Principalmente quando elas aparecerem nas playlists algorítmicas, né? Então, isso tudo são formas de chamar a atenção do algoritmo, né? E o mais importante de tudo, criar suas próprias playlists dentro das plataformas, né? Sem ficar dependendo aí de playlist de terceiro. Então, crie as suas próprias playlists. Então, aqui a gente vai entrar em algumas ideias de como você pode trabalhar as suas próprias playlists, né? Então, você pode, se você é um artista, claro, né, que já tem, né, uma discografia para ser organizada, né, dá para organizar a sua discografia lá dentro, porque para o usuário é muito mais fácil o usuário seguir uma playlist do que salvar um álbum, né? Porque o Spotify, pelo menos, ele é desenhado para as pessoas escutarem mais playlists do que álbuns,
né? Porque isso já está, né, se desenrolando, né? Porque é muito mais vantajoso hoje a gente lançar singles do que álbuns, né? E por quê? Um desses motivos é porque as plataformas de streaming são desenhadas para isso, né? Então, cria uma playlist, né, e estimule o seu público a seguir aquela playlist e a escutar a sua música lá dentro. Também dá para apresentar faixas que inspiraram a criação do álbum. Então, eu só tenho um single até agora, mas eu quero mostrar o meu processo criativo, eu quero mostrar quais artistas me inspiraram, né, ou o que eu estava escutando na época que eu lancei essa música. E isso pode virar uma playlist e um conteúdo muito legal. Também apresentar outros artistas que você gosta. O público adora saber o que você está escutando, o que você gosta, o que você assina embaixo, né? A galera adora, né, receber indicações. Também dá para brincar com o seu público, né? Dá para dar temas para os usuários sugerirem músicas através das redes sociais, né? Dá para conversar com o pessoal, olha, como é que vocês estão se sentindo, né? Tipo, qual playlist vocês gostariam, né, que eu curasse aqui para vocês? Enfim, dá para conversar com o público através de playlist. Também dá para criar playlist com setlist atualizado do que está sendo executado nos shows, né? Artistas assim que têm também mais discografia conseguem fazer isso, né? Tipo assim, qual foi, né, o setlist que rolou no show tal, né? Isso também funciona pra caramba. Criar playlist que traduzem o estado de espírito do artista. Isso aqui funciona pra caramba, né? Porque o Spotify, não só ele, né, como o Deezer e todas as plataformas de streaming, focam muito no mood, né? Focam muito no humor, né? Então, e a gente consome música assim, né? A música já é o nosso pano de fundo para a gente lavar a louça, para a gente chorar quando, né, tá na fossa, para a gente dar um gás no trabalho, né? Tá feliz, tá agitado. A gente já consome música assim, né? Então, por que não também entrar nessa onda e compartilhar o seu mood, né? Falar aí a sua verdade e transformar isso numa lista de música. Também dá para criar playlist dos momentos favoritos do artista, tipo assim, os meus momentos, eu gosto de malhar, eu gosto de viajar, eu gosto de passear com o meu cachorro, né, brincar com o seu próprio humor, né, e as suas emoções, né, e transformar isso numa lista de música. Também pedir para amigos, né, criar uma playlist para você, né, tipo, fazer essa brincadeira, vamos trocar aqui, eu faço uma playlist para você, você faz uma playlist para mim, e a gente comunica nas nossas redes sociais. Isso também é uma ideia muito legal. Ou criar uma playlist assim, que o seu fã nunca imaginaria que você ia criar, ou que você tem esse lado, né, tipo, sei lá, que nem o Snoop Dogg criou uma playlist de gospel, né? Tipo, sei lá, alguém que tem uma banda de forró cria uma playlist de metal, sei lá, né? Alguma coisa que chame atenção, né? Que o público vai achar curioso, né? Também playlists que tenham a ver com o universo do artista ou com o álbum que está sendo lançado, né? Então, isso também é muito legal, né? Contextualizar as pessoas, né, a partir do seu álbum, do seu single. E aproveitar a oportunidade de data, né? Que nem o Gil. O público dele, ele vê que é muito importante festa junina. Então, por que não criar uma playlist, né, para esse momento, né? Carnaval, né? Então, tipo, identificar também datas, assim, né, comemorativas que acabam sendo oportunidades de conteúdo também. E assim, as possibilidades são infinitas, né? Há muitas maneiras, né, de se expressar e engajar com playlist. E assim, todas essas ideias que eu falei aqui, só não esqueçam de botar a sua própria música lá, tá? Ela tem que estar, e assim, confiem, coloquem a sua música em primeiro, ou em segundo, ou nas 5 primeiras, né? Se vocês não querem dar muito na cara. Mas assim, coloquem a sua música no meio desses outros conteúdos e dessas milhões de ideias que vocês podem fazer. E o sucesso de uma playlist, ela não depende apenas da seleção musical, né? Então, assim, detalhezinhos importantes, né? Capa, manter atualizada, ter uma descrição legal, né? Tipo, ter uma relevância, um contexto, né? É isso, eu vou fazer uma playlist de mood, eu vou fazer uma playlist que combine, né, com o lançamento aqui do meu single, com o universo que eu tô trilhando, e a divulgação, né? Então, aqui tem esses 8 passos, né? Ter um perfil verificado,
né, que a gente já viu como é que faz, que é só lá entrar lá no Spotify for Artists, incluir no mínimo 20 músicas em cada playlist, né? Então tem também um cuidado estético, assim, né, com as capinhas, manter essas playlists atualizadas, isso é muito importante, assim, né, porque aqui depois tem todas as especificações, assim, até o tamanho da capinha, né, e tudo mais. Mas a atualização é muito importante, por quê? Porque é onde o seu ouvinte vai voltar para você de novo, né? Então você criou lá uma playlist, né? E depois você não pode deixar ela abandonada lá. Você tem que atualizar. E quando você atualizar, é mais uma forma, um motivo para você divulgar ela de novo nas suas redes sociais. E assim a playlist vai aumentando, né? E tendo um engajamento maior. Então, criar uma rotina de atualização das playlists, ela acaba sendo muito importante, né? Você pode determinar um momento específico, toda sexta-feira, a cada 15 dias ou daqui a um mês, né? Mas é muito importante manter ela atualizada para ir crescendo essa base de fãs, né? E para o seu próximo lançamento, ela ser uma base importante para você jogar a música nova ali e ela já saltar com um monte de plays. E é o que eu falei, né? Incluir as suas músicas no início da playlist. Não tenham vergonha de fazer isso. Eu já vi vários artistas fazer várias playlists, né? Seguir essas dicas e não colocar sua própria música, né? Tem que colocar. E coloca bem posicionada ali nas 5 posições. Dá para botar mais de uma música. Você bota uma música sua lá no início, uma no meio, uma no final. Importante. E a divulgação, né? Estimular os fãs a seguirem essas playlists, né? E o ideal é encarar o Spotify como um canal de relacionamento, né? Assim como o Instagram é um canal de relacionamento e é muito importante, o Spotify também é um canal de relacionamento. Não é só onde as pessoas vão escutar a sua playlist. Você consegue engajar ela também, né? Não só colocando a música lá, e sim divulgando ela lá dentro. Aí aqui é o resumão de tudo que eu falei até agora, né? Se não deu para prestar atenção em nada até agora, agora é a hora, né? Prepara o print, né? Então aqui é o resumão de tudo que a gente falou até agora. Então escolher uma distribuidora digital, né? E uma sociedade arrecadadora que faça sentido para o seu trabalho, né? Ser o dono do seu ISRC, muito importante, não deixa ninguém ser dono, né, da sua música, você que tem que ser dono dela. Tem o seu perfil nos streamings verificados, completos e atualizados. Saiba usar todas as ferramentas e os dados dos streamings a seu favor, né? Como o Spotify for Artists, né? Estude, né, todas essas ferramentas, né, que estão aí disponíveis para vocês usarem. Pense numa estratégia de divulgação antes de começar o processo criativo, porque você pode usar esse processo criativo como conteúdo, né? Então, não desperdice esse momento, né? Divulgue junto com seus fãs e já crie ali, né, uma história. E a estratégia precisa comunicar a mesma história em vários lugares diferentes, né? Então, também criar suas próprias playlists e enganar o algoritmo com a ajuda dos fãs e manter uma comunidade de fãs engajada e, se possível, né, ter bons parceiros. Então, esse é o resumo da noite, galera. Aqui tem umas referências, depois eu vou deixar isso disponível para vocês, né, darem uma olhada. E é isso, gente. Dúvidas, considerações? Vamos trocar um pouquinho. Quero ver os comentários aqui de vocês. Vou abrir os mic da galera. Eu tenho uma dúvida. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o processo do Bananas Music Branding. Então, o Bananas, ele é uma empresa de curadoria musical para marcas. Então, a gente faz playlists, né? Basicamente, a gente faz playlists para tocar no ponto de venda, né, desses clientes. Então, a gente atende lojas de roupa, bar, restaurante. Então, a gente faz a curadoria, né, é a rádio da marca, né? E a gente também faz playlists para as plataformas de streaming, né? Então, quando uma marca quer entrar no Spotify, quer ter seu perfil na Deezer, a gente faz todo esse trabalho. A gente atende também plataformas de streaming. Então, a gente atende o Mumo, faz toda a curadoria, atende também a Deezer. Então, hoje a gente faz algumas curadorias, algumas playlists são curadas pela gente.
E a gente está sempre, né, faz parte, assim, né, desse ecossistema da indústria da música. Então, a gente acompanha, né, muito, né, o que está sendo falado, né, quais são os processos, né. Mas o Bananas, ele é focado, né, em marcas, né. E a gente tem uma estreita relação com os artistas emergentes brasileiros. Então, a gente recebe muito artista e faz questão de colocar eles nas playlists junto com os artistas grandes, né, que a gente sempre ajuda a reverberar, né, essa música. Então, por isso que a gente também é parceiro da Groover, né, a gente recebe muito material também por e-mail, né, tipo, a gente está sempre, né, tentando encaixar os artistas que estão começando, né, os artistas emergentes nessas nossas playlists. Então, por enquanto, a gente não tem nenhum produto para artista, né, o que a gente faz é na Groover, né, dessa forma mais profissional, né, que a gente coloca na playlist e também entrega ali um feedback sobre a faixa, mas a gente também faz, agora a gente está fazendo a programação, né, de uma casa, de uma cervejaria que vai abrir aqui em São Paulo, então a gente contrata muito artista, né, a gente faz essa ponte, né, do artista com as marcas. Bernardo. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu cheguei atrasado, então caso tu tenha comentado sobre isso mais cedo, desculpa, mas é que realmente eu cheguei uns 20 minutos atrasado. Sem problema. Para quem está começando, assim, né, seja, enfim, como artista ou enfim, tu acha que existe um limite para quem está começando de plataformas a tu se investir tempo e planejamento? Olha, difícil essa pergunta, porque eu acho que depende muito também, né, da sua disponibilidade, né, de força de trabalho, né? Muita gente também, né, artista que está começando às vezes tem jornada dupla, né? Tem outros afazeres, né? Mas assim, o lance básico, que é você colocar a sua música em todas as plataformas de streaming, isso você consegue fazer em um clique, né? Então, assim, você não precisa, assim, despender muitas horas de trabalho, de estratégia para você colocar, né? Você fecha com uma distribuidora digital, cria o seu ISRC, que é o CPF da sua música, para depois você conseguir rastrear, né, o direito autoral, ela já está automaticamente em todas as plataformas. Depois você tem que, né, claro, despender um tempo aí para, tipo assim, se você identifica que o seu público tá mais no Spotify ou tá mais na Deezer, você fazer alguma coisinha, né, para dar um boost assim, né? Mas eu acho que para quem está iniciando é identificar aonde o seu público tá, onde ele mais está, né? E daí sim, né, fazer alguma estratégia, alguma playlist, alguma coisa para aquela plataforma. Certo, muito obrigado. Respondi? Respondeu. E eu vou dar uma olhada também no início da aula, que eu cheguei meio... Tá, massa. Tá lá também isso. Fabrício, quer falar? Sim. Existe algum tipo de exigência, assim, em relação à qualidade da música na hora de lançar na plataforma? Olha, quanto mais... Tem que ser em 320. Tem que ser, tipo assim, quanto mais... qualidade você subir essa música, melhor. Eu indico subir na qualidade máxima, até porque o Spotify eu acho que daí depende de cada plataforma. Por exemplo, a Tidal, ela é focada, né, em entregar uma plataforma de streaming de qualidade mais avançada, né? Então, ali, certeza que a sua música vai estar em 320. No Spotify, eles comprimem um pouco, né? Então, assim, imagina você né, colocar uma música em qualidade, né, mais leve, mais baixa, vai chegar lá, eles vão comprimir mais ainda. Então, é legal subir na maior qualidade que você puder, porque em alguns streams eles vão baixar a qualidade, né? Sim. Mais alguém, gente? Querem fazer mais perguntas? A hora é agora. Marcos, liga o teu mic aí, Marcos. Oi, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Sim, Eu sei que não é o tema, mas eu gostaria de perguntar para quem tem vontade ou pensa em fazer podcast no Spotify, tu pode falar um pouquinho rapidinho sobre o assunto? o podcast funciona também, assim, da mesma forma da distribuição da música, né? Você pode criar o seu podcast, né? Gravar em casa, depois editar, finalizar, masterizar, né? Fazer um conteúdo legal. E tem uma plataforma que se chama Anchor. Assim, eu vou escrever aqui.
que você cadastra o seu podcast dentro dessa plataforma e ela distribui para todas as plataformas de streaming de podcast. Então, você consegue também colocar, você pode escolher, eu quero colocar só no Spotify, eu quero colocar em todas. E ela também tem um dashboard, onde ela vai te mostrando quantos seguidores você tem, quantos minutos as pessoas escutarem o seu podcast. Então, é uma plataforma legal, assim, para quem está começando podcast, de usar ela, assim, né? Porque ela te distribui para todos, né? E também te dá alguns dados, então é bem legal. Eu acho muito bom, assim, no Spotify, eu acho que é onde eu escuto mais podcast por ali. Eu acho que eles também estão... A própria plataforma, né, tá com uma estratégia grande, né, de trazer, né, esse usuário que gosta de consumir podcast. Então, eu acho que focar no Spotify para podcast, eu acho uma boa estratégia. Também, obrigado. Franciele, pode perguntar, liga o teu mic aí, querido. Oi, tudo bem? Boa noite Oi, a todos. Franciele. Eu não sei se eu fiquei um pouco perdida no início, mas eu fiquei com uma dúvida, assim, uma pergunta. Se eu, como pessoa física, eu posso gerar o meu ICRS de forma independente, no caso para minha banda, ou se eu preciso estar associada ou é obrigatório ter a distribuidora? Não, você não precisa ter a distribuidora, né? O obrigatório é você ter o seu registro lá na arrecadadora, na UBS ou Abramos, né? Para você ser dona do seu ISRC, e você pode, né, entrar assim. Distribuir sem a distribuidora pode ser só um meio, né? Você pode entrar ali no site da UNARPM e fazer tudo sozinha, entendeu? E que é o mais indicado, porque eles, né, que distribuem para todas as plataformas, mas elas não precisam fazer nada por você, né? Tipo, nada além disso, né? Se você já é cadastrado numa sociedade arrecadadora e tem ISRC, você só vai entrar no site deles para poder distribuir, né, para todas as plataformas. Mas tem que estar, né, tipo, agregado a alguém para poder distribuir em todas. Bem, obrigada. De nada. Salve, gente. Mais alguém? Alguém mais? Temos chegando já ao nosso teto, né? De 10 para as 9. Se alguém mais tiver alguma pergunta, o momento é agora, senão a gente já vai para essas considerações finais. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos ver aqui, nada surgiu. Eu acho que é isso, Júlia. Agradecer pelo teu tempo, né? A galera aqui está dando os parabéns. Eu tenho certeza que foi muito elucidativo a fala, né? A apresentação, né? Eu acho que clareou bastante. Eu também já tinha visto, mas sempre que eu vejo de novo tu vai captando outras coisas, né? É que é muita informação também, né? Eu sei que é muita informação. Muita coisa. É muita coisa, né? Então vai captando, né, outras coisas também, e fiquei aqui pensando na minha banda punk, que não tem nada nas redes sociais, a não ser 2 singles. Aí, ó. Estratégia para lançar todo o material histórico dela e tal. Olha que legal. É um monte de trabalhar esse catálogo aí. É isso, é um catálogo legal. E até tem uma entrada bastante interessante em Europa, a gente fez bastante turnês, daí funciona o Bandcamp e outras estratégias. E também é um experimento, porque não tem nada a perder, né? Como é uma coisa que já existe. É mais experimentar. E eu acho que o lance do experimento também é tentativa, acerto e erro, né? Para todo mundo que está aí, né? Começando, né? Não adianta também se frustrar, eu lancei minha banda, ninguém ouviu, não sei o quê. Não, é tentativa, acerto e erro, cria, né? Joga com a audiência, joga com a região, né? Joga com a fronteira, joga com o estado. Vai jogando, né? Porque com isso a gente vai conseguindo estratégias que viabilizem mais ouvintes, né? A cada tempo. Então é isso. Bandinha de Dadó aqui nas playlists. Vamos fazer aí, ó, vou criar playlists
com todos vocês, vocês criam aí, a gente começa com a estratégia de troca de playlists, que é bem interessante também, né? A gente vai bombando. Eu tenho ouvido bastante playlists. Sou um ouvinte passivo. Dou play, vou ouvindo, mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu volto lá, já dou-lhe um coraçãozinho, já vejo quem é o artista, já clico no perfil do artista, já sigo o perfil do artista e começo a também ouvir ali, vou na rádio do artista também, a rádio, né? Aquelas rádios que tem no Spotify e tal, que também dão direcionamento, e assim vai se criando e se conhecendo coisas interessantes também, né? Então, essa troca é bastante legal. Eu já Aí, coloquei ó, aqui, ó, o PDF para vocês baixarem. Eu já coloquei aqui, não sei se chegou aí para vocês. Chegou sim. Vou deixar a galera baixar, tá? Não vou encerrar agora, até depois posso botar deixar mais um tempinho para a galera baixar tranquilo. Mas queria te agradecer então, Júlia. Aí legal saber também que está voltando as coisas em São Paulo timidamente, né? Que vocês já estão com essa agenda aí e esperamos que volte em todos os estados o quanto antes, que a gente possa estar fazendo festivais, se encontrando em festivais, em feiras de música pelo Brasil afora. Palavras finais, considerações finais para ti, e a gente vai encerrando por aqui. Eu deixo a sala aberta mais um tempinho para a galera baixar. Eu só queria agradecer a vocês. Eu sei o quanto é difícil também, né? A gente está focado, né? É difícil, né? Então, muito obrigada por esse tempo, né? Por me receberem. E estamos abertos. Aí tem o meu contato aí nesse PDF aí, e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida ou se eu puder ajudar em alguma coisa, é só entrar em contato. E boa sorte aí para todo mundo. Quando tiver a fim de colar na fronteira oeste, tenho certeza que a galera vai te receber muito bem, levar num fish shop, Uruguaiana, conhecer as belezas de Uruguai e Argentina, Bora! os plátanos, e assim estamos, né? Comprar um bom vinho, saudades Bora de lá. viajar. Saudades. O pessoal está perguntando aqui, cadê o PDF? Eu acho que depois eu te mando também por e-mail, Zé. Se alguém não puder baixar agora, daí a gente encaminha para a galera. Tá, deixa eu ver. Mas era para estar aqui, ó, streaming e plataformas. Em cima do seu comentário tinha que estar, pelo menos aparece para mim aqui. Para mim também. Tá? Mas vou te mandar mesmo assim, se alguém não conseguir, aí você tem para distribuir aí para a galera. Eu já vou até baixar aqui, daí eu consigo. Beleza, perfeito. Então tá, gente, foi um prazer. Até mais, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Eu vou rodar Boa a noite. final aqui. E vamos em frente. Realização, Fundação Marco Polo, iniciativas que transformam o futuro. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas na cultura, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos da Lei nº 14.017/2020.